Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos ao seu coração imaculado essa catequese e pedimos, Senhora das Graças, roga por nós, para que o Senhor derrame abundantes graças sobre as nossas vidas. E por meio da tua intercessão, Mãe, que venha sobre nós o Espírito Santo, nos iluminando e nos dando direção para essa catequese, nos revelando os mistérios do alto, as coisas do alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha de Pentecostes, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite. Estamos fazendo uma meditação sobre as pessoas da Santíssima Trindade, né? A gente falou então há umas semanas atrás sobre Deus, né? Falei para vocês sobre o Habermas, né? Sobre o super-homem, que seria uma ideia de Nietzsche de excluir Deus do coração do homem, desse super-homem sendo um homem que transcendeu a crença no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e não precisa mais de Deus. E aí a gente falava que é impossível, porque Deus colocou no nosso coração um buraco que só Ele pode conter, só Ele pode tapar. E que Nietzsche morreu louco por conta dessa negação que ele tinha de Deus, acabou se negando a si mesmo, né? Porque o homem foi feito para a glória de Deus. Santo Agostinho de Hipona dizia, né? O homem é a glória de Deus. Então, falamos sobre isso, falamos quem é Deus, que Deus é um só Deus em 3 pessoas. Vocês lembram dessa catequese? Tem mais de um mês já, eu acho. Aí depois dessa catequese, fizemos uma catequese sobre a pessoa de Deus Pai. Depois fizemos uma catequese sobre a pessoa de Deus Filho. Hoje faremos a catequese sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus. Vamos deixar o Catecismo da Igreja Católica responder pra gente? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 685, fala sobre quem é o Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 685. A gente reza no creio, né? Creio no Espírito Santo. O que significa rezar isso? Creio no Espírito Santo. O Catecismo vai responder, ó. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 685. Ele diz assim: crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai, ou seja, com a mesma substância do Pai. Isso a gente falou na semana passada sobre Jesus. Lembra que eu falei do Concílio de Nicéia e do Credo Niceno-Constantinopolitano, que dizia Deus de Deus, que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não criado, gerado, consubstancial ao Pai. Vocês lembram disso? Essa palavra de que Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, a mesma substância divina do Pai, essa palavra também aqui o Catecismo aplica ao Espírito Santo. Ou significa o quê? Que o Espírito Santo e Jesus e o Pai são um único Deus em 3 pessoas. Mas o Espírito Santo tem a mesma glória e poder do Pai, o Espírito Santo tem a mesma glória e poder do Filho. Jesus tem a mesma glória e poder do Pai e tem a mesma glória e poder do Espírito Santo. O Pai tem a mesma glória e poder de Jesus e do Espírito e assim por diante. Então ele é consubstancial, a mesma substância. Exemplo. Eu falei disso semana passada, né? Da geração do Filho. Eu falei que o Filho, aqui está o fogo que é Deus, Pai. E aqui a gente tira uma labareda dessa chama aqui. Essa chama é a mesma chama dessa, não é? Até do mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo tamanho, é o mesmo calor,
é a mesma luz, é a mesma substância. É o mesmo fogo? É e não é, né? Não é porque está separado aqui, a gente está vendo diferente. É o mesmo fogo agora. Não é? Não é? Mas é fogo, né? Só que é a mesma substância, entendeu? É consubstancial, a mesma substância. O que esse fogo pode provocar de incêndio, de calor, de luz, de tudo, esse fogo pode provocar de incêndio, de luz, de calor, de tudo. Então assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, mas ao mesmo tempo pode ser um só Deus em três fogos, o mesmo fogo. Vou fazer uma sujeira de vela aqui hoje na mesa. Mas deu para entender, né? São três fogos, como é que fala? Três chamas, né? Três chamas. Agora as três chamas são uma única chama. Agora são três chamas. Mas não deixaram de ser chamas e não deixaram a sua natureza de fogo, permaneceu sempre igual. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então o Catecismo diz aqui no parágrafo 685 que o Espírito Santo tem a mesma substância do Pai. Crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. No parágrafo 688, o Catecismo vai falar sobre o que o Espírito Santo faz na igreja. Qual é a função do Espírito Santo na igreja? Então a gente entendeu que o Espírito Santo é Deus, com a mesma glória e poder do Pai, certo? Com a mesma substância divina. Mas o que o Espírito Santo faz na igreja? Qual é a ação do Espírito Santo? A gente reza e diz assim que o Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. E agora a gente, nessa catequese, vamos meditar um pouco sobre essa característica, entre aspas, né? Podemos dizer assim, característica principal do Espírito Santo. Cada pessoa, cada persona tem uma personalidade. E o que é a personalidade? É aquilo que gera uma característica da pessoa. Entendeu? Então, assim sendo, apesar de serem um só Deus, ele é um Deus em três personas, em três pessoas. Assim a gente pode dizer que o Pai tem uma característica que é única e exclusiva do Pai, apesar dele ser um só Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, na mesma glória, na mesma substância divina. Mas é uma pessoa, a pessoa de Deus Pai. O Filho, Deus Filho, Jesus, é o mesmo Deus com o Pai e o Espírito, na mesma substância e poder e glória e tudo, só que tem uma outra personalidade, uma outra característica que é própria do Filho. E o Espírito Santo, como eu disse, é um só Deus com o Pai e o Filho, na mesma glória, no mesmo poder, na mesma substância divina, mas com uma personalidade. A personalidade é aquelas características próprias da pessoa. De maneira que quando eu chego, você já sabe que sou eu. Pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de me vestir, pelo meu jeito de andar, pela minha cara, pela cor da minha pele, pelas minhas feições. Essas são as minhas características que fazem com que eu seja essa pessoa. Entendeu? E qual é a característica? Qual é aquilo que define, que é próprio do Espírito Santo? Santificar. Então o Pai é Criador, o Filho é Redentor e o Espírito é o Santificador. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa propriedade de santificar do Filho, porque nós precisamos ser santos para entrar no céu. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Hebreus vai dizer, sem a santidade ninguém verá a Deus. São Paulo vai dizer nas suas cartas, a vontade de Deus a vosso respeito é esta, que sejais santos. Então precisamos ser santos, como Santo Antônio, como São Sebastião, como Cássio, São Lônginos, como São Fábio Mártir. Precisamos ser santos, porque a santidade é o ingresso para o céu. Da mesma forma que ninguém entra num cinema sem
tá com ingresso e entregar o ingresso lá na catraquinha do cinema, senão não entra. Da mesma forma, sem o ingresso da santidade, sem a santidade ninguém verá Deus. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a carta aos Hebreus. Sem a santidade ninguém verá a Deus. E para sermos santos, precisamos estar cheios do Espírito Santificador. Precisamos ter uma grande intimidade com o Espírito Santo. Precisamos viver a cada dia, vamos falar disso mais para frente, nessa catequese ainda, a experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, um vento impetuoso adentrou a sala em que estavam sentados, e línguas de fogo pairaram sobre cada um deles, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir daquela experiência de Pentecostes, a vida dos apóstolos nunca mais foi a mesma. A partir daquela experiência de Pentecostes, eles começaram a dar passos de gigante na santidade. E esse é o projeto de vida de cada cristão católico. Por que você reza o terço? Para ser santo. Por que você lê a Bíblia? Para ser santo. Por que você vai à missa? Para ser santo. Por que você faz a adoração eucarística? Para ser santo. Por que você vai à catequese? Para ser santo. Tudo que a gente faz na nossa fé católica tem esse objetivo. E para isso a gente tem que ter uma grande intimidade com o Espírito Santo. Vamos entender então como é que se dá esse dom de santificação do Espírito Santo. Espírito em hebraico se diz ruá. Ruá é uma palavra que se designa o espírito, um espírito, né? Meu espírito, seu espírito, o hebraico diz ruá. Mas essa mesma palavra, ela é aplicada para o sopro, para o vento. Por isso que Jesus fala assim, assim como o vento sopra onde quer, né? Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então, quando Jesus disse isso em hebraico para Nicodemos, ele diz a palavra ruá no início da sua frase e diz a palavra ruá no final da sua frase. Ele faz um jogo de palavras com Nicodemos. E o que Jesus estava falando para Nicodemos? Que ele precisava ser santo. Jesus estava convidando Nicodemos à santidade. Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos fala assim, mas como que eu vou nascer de novo? João capítulo 3, João 3. Nicodemos fala, como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? E aí Jesus fala assim, o batismo é o primeiro nascimento na fé. Só que Jesus ainda nesse momento ele estava falando de nascer de novo, de abandonar a vida velha e começar uma vida nova. Como ele fez com os apóstolos, né? O que era a vida de Mateus? Domingo agora a gente ouviu na liturgia da missa de domingo, a conversão de São Mateus. Mateus era um publicano que vivia no pecado, foi chamado por Jesus e começou uma vida nova, um nascer de novo. Né? Ele era cobrador de impostos, corrupto, bandido, né? Ele escolheu só gente boa, né? Deus capacita os escolhidos. E esse nascer de novo que Jesus convida Nicodemos, né? E aí ele fala, o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde veio nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nascer do Espírito. O primeiro modo e modo objetivo de nascer do Espírito é o sacramento do batismo, sim. Só que o que Deus quer é que esse Espírito Santo faça nascer em nós uma vida nova. Uma vida nova. Então o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do vento, do ruá. Então Jesus fala vento no início e vento no final. Só que é um sentido completamente diferente. Nicodemos entende isso. O vento que ele falava no início é o vento comum. O vento que bate na sua pele e refresca você do calor. Você sente o vento, certo? Você sente o vento. O vento te refresca. Você está com calor, você está abrasado. O vento te refresca. Retira o calor do seu corpo. E da onde que vem o vento? A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O Espírito Santo, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas o fogo do pecado que existe em nós, o calor do pecado que nos queima e é capaz de nos levar para o inferno, o Espírito Santo pode tirar. Ele pode tirar o fogo do inferno do pecado e ele pode também inflamar o nosso coração num novo fogo, num fogo novo, que é o fogo da santidade, do amor a Deus. Isso é o que Deus procura, né? O Espírito Santo tem algumas
figuras que a gente vê na Sagrada Escritura, né? A primeira figura é o vento, como a gente falou, né? O ruá, João capítulo 3. Outra figura é a pomba. Ela aparece no batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, versículo 16. Jesus é batizado por João e o Espírito Santo se revela como uma pomba branca, né? Mostrando que ele vem do alto, que ele vem de Deus, que ele vem do Pai, entendeu? A pomba branca. Branca porque é puro, porque é santo, porque é imaculado. Então por isso que o Espírito Santo dá essa figura da pomba branca. Vem do alto, do Pai das luzes, né? Vem de Deus. Ele é Deus mesmo. E essa brancura quer dizer a sua santidade. Ele se manifesta como nuvem, porque a nuvem, para o judeu, nuvem ele vai se manifestar em Mateus 17, versículo 1, na transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Ali ele se manifesta como luz e como luz e como nuvem. Por que nuvem? A nuvem é o símbolo da glória de Deus. O símbolo da glória de Deus. Quando Salomão inaugurou o templo de Salomão, a nuvem e a glória de Deus encheram o templo de Salomão. Ou seja, aquela é a presença de Deus. Então a nuvem que o Espírito Santo se manifesta em Mateus capítulo 17, versículo 1, e a luz da transfiguração de Jesus é a glória de Deus. O Espírito Santo é a glória de Deus. É o Deus com o Pai e o Filho na sua plenitude. E o Espírito Santo se manifesta de uma maneira que poucas pessoas já meditaram. Eu vou até ler para vocês. Vamos ver se vocês percebem a ação do Espírito Santo. É Lucas capítulo 8, versículo 46. Vou começar do versículo 43, para vocês entenderem o contexto. E percebam aí a presença do Espírito Santo como uma pessoa distinta de Jesus. É o mesmo Deus, né? Com o Pai, mas distinto, com uma característica, inclusive com uma ação distinta de Jesus. Olha que interessante. Lucas capítulo 8, versículo 43. Diz a palavra: uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com os médicos todos os seus bens, sem que nenhum médico a pudesse curar, aproximou-se de Jesus por trás, tocou-lhe na orla do manto e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Vocês conhecem essa passagem evangélica da hemorroíça, né? Ela encostou na roupa de Jesus e o sangue dela parou. Aí que está. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Ué, como assim? Ele não curou a mulher? Como é que ele não sabe quem é? Se ele curou ela? Na verdade, Jesus sabe tudo. E tudo que Jesus faz e tudo que Jesus diz, ali Jesus está colocando uma salvação. Então, quando Jesus pergunta aqui, quem me tocou? Jesus é Deus. Sendo Deus, ele é onisciente, sabe de tudo. Pelos séculos dos séculos, ele já sabia que aquela mulher, aquele dia, se aproximaria dele e tocaria na orla de sua veste e seria curada. Ele já sabia disso. Então, por que ele pergunta quem me tocou? Dando a entender que não foi ele propriamente que curou essa mulher. Ele queria nos revelar alguma coisa. Ele queria nos revelar uma coisa salvífica. Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Como é que a gente vai saber quem te tocou? E aí Jesus traz uma sentença de salvação para a gente no versículo 46. Jesus diz assim: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. Então Jesus está dizendo assim, que alguém tocou nele e que saiu dele uma força independente da vontade dele. E ele deixa isso claro. Essa força que sai de Jesus, independente da vontade de Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que curou a hemorroíça. O Pai, Jesus e o Espírito é o único Deus, né? Mas podemos dizer assim, a pessoa do Espírito Santo curou a hemorroíça. A pessoa do Espírito Santo curou a hemorroíça. E aqui Jesus começa a nos revelar aquilo que depois ele diria: enviarei sobre vós o Paráclito, e sereis as minhas testemunhas. Não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Paráclito, um defensor, um advogado, alguém que esteja ao seu lado. Ele começa a fazer promessas do Espírito Santo. Antes da sua ascensão, em Atos Apóstolos capítulo 1, ele promete mais uma vez que enviaria o Espírito Santo. E aqui já em Lucas capítulo 8, versículo 46, Jesus nos dá a conhecer que o Espírito Santo é uma força, é uma potência, é uma força.
E aquilo que o Espírito Santo, as maneiras como o Espírito Santo começa então a se revelar são coisas de força, de poder. Alguém resiste a um vendaval? O Espírito Santo é o sopro, é o ruá, é o vento. Alguém resiste à força de uma água, de uma cachoeira? Viu o que aconteceu em São Sebastião, né? A tragédia. Alguém resiste às forças das águas? Ele se revela como água viva. Alguém resiste à força e o calor do incêndio? Ele se revela como fogo em Pentecostes. Então o Espírito Santo é poder de Deus. É o poder de Deus agindo no mundo. Para quê? Para nos santificar. Para nos curar. Assim como acontece com o vento, né? Você sente o vento, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Você percebe a potência do Espírito Santo. Até mesmo porque nós somos a habitação do Espírito Santo. A partir do batismo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É uma coisa que você sente muito de uma oração. Sim, sim. Até porque a oração é o estar orando, né? Estar orando é você estar em relação íntima com Deus, né? A devoção das mãos sanguentadas. Ai, que benção, muito bom. Sangue de Jesus. Mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mês que vem é o mês do sangue de Jesus. Julho é o mês do sangue de Jesus. Então, amados, o Espírito Santo ele tem essa característica de ser a força, né? E como eu disse para vocês, essa força nos foi prometida. Em João capítulo 15, versículo 26, Jesus promete que vai nos enviar um paráclito. A palavra paráclito em grego significa advogado, defensor. Mas além de significar advogado, defensor, significa aquele que está com você, está ao seu lado. Entendeu? Significa que o Espírito Santo vai viver conosco. Quando Jesus diz que nos enviaria um paráclito, Jesus está nos prometendo que olha o que Jesus diz: não vos deixarei órfãos, que significa não vos deixarei sozinhos, mas vos enviarei um paráclito, o Espírito da verdade. Eu vou até pegar o texto aqui, João capítulo 15, versículo 26, é um texto muito bonito, para a gente entender a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. João 15, 26. Jesus diz assim, quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então Jesus fala aqui de estar. Ele fala, vos enviarei aquele que estará ao seu lado, vocês vão dar testemunho de mim porque vocês estão comigo. Quando eu for para o Pai, então, quem vai estar com vocês, ou vai estar em vocês, é o Espírito Santo. Então, o cristão batizado nunca está sozinho. No mínimo, ele está com 4 pessoas. Quem são as 4 pessoas? Sei que você esqueceu do anjo. O anjo da guarda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não esqueça do anjo da guarda, né? Que é o nosso presente de Deus. Então, no mínimo, a gente estamos em 5, né? É um quinteto, né? O meu anjo da guarda já dá 2. E a Trindade 3. Só que, na verdade, a gente fica em 6 pessoas, né? Porque Nossa Senhora é o sacrário perfeito da Santíssima Trindade. Ela é a filha de Deus Pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. Ela é o jardim fechado das delícias de Deus. Então, onde Nossa Senhora está, a Trindade está também, porque a Trindade habita nela no seu paraíso, né? O paraíso da Trindade é a Nossa Senhora. É muita gente, eu vou ficar no meu quarto à noite, né? Eu amo, eu gosto muito. Eu fico participando com o marido. Mas eu não tive sentimento, faltava alguma coisa. Pede a graça. Então, eu ia, mas falando, não é isso. Eu achava tão bonito, eu quero sentir isso. Eu não sentia isso. É que... Eu venho procurando. Então, mas a fé não é a fé não é sentimento. Assim, não, mas você não... Eu vi que faltava mais. Sim, a devoção à Nossa Senhora é fundamental.
Eu falo assim que Nossa Senhora é uma ponte. Pensa numa ponte. Nossa Senhora é uma ponte. Desse lado está o céu, desse lado está nós. Essa ponte é Nossa Senhora. Por meio dessa ponte, Jesus veio do céu até nós. Por meio dessa ponte, nós vamos até Jesus. O pessoal fala assim, mas Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Por quê? Porque Jesus veio do céu, é Deus que se fez homem para nos reconciliar com o Pai. Morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Por isso que ele diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Claro, mas para Jesus? Ninguém vai a Jesus se não for por Nossa Senhora. Então ela é uma ponte. Por meio dessa ponte, Jesus veio a nós. Por meio dessa ponte, nós vamos a Jesus. Não tem outro caminho, só tem essa ponte. E Deus não muda de ideia. Né? Enfim, mas vamos voltar lá ao Espírito Santo. Como então, a gente já disse que o Espírito Santo ele tem a característica de santificar. A gente falou sobre as figuras do Espírito Santo, o porquê dessas figuras. A pomba para nos mostrar que ele vem do alto, que ele é puro, né? Que ele vem do coração do Pai. A nuvem para mostrar que ele é a glória de Deus e que ele vai nos levar para essa glória, vai colocar essa glória em nós. A força que cura, que liberta, que restaura, que santifica, que opera, né? O Espírito Santo é a ação de Deus no mundo. O Espírito Santo é a ação, é a força de Deus operando no mundo. Alguns teólogos falam que o Espírito Santo é o dedo de Deus. O dedo de Deus nesse sentido, de que é Deus agindo, Deus tocando, Deus curando, Deus libertando, Deus operando na história, no tempo, ao longo dos séculos. Deus agindo é o Espírito Santo. Então, ele é a força de Deus. Mas como que se dá esse processo de ação do Espírito Santo e a gente não percebe? Vocês sabem que a gente tem um sol, né? Apesar de estar de noite, tem um sol, acreditem, tem um sol. De manhã ele vai voltar. Tem o sol. E o sol, ele tem um movimento. A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, tal, mas o Sol também ele tem o seu movimento. O que mantém o Sol e o que faz a movimentação do Sol? Vocês sabem? Sabiam que existe isso? E de onde vem isso? Por que o Sol permanece estático ou em movimento? Ou por que o Sol permanece? A gente vive numa galáxia. E cada galáxia ela é um subproduto de um buraco negro. Né? O buraco negro ele tem uma grande gravidade, uma gravidade tremenda, que atrai as coisas para si. E é ele que provoca o movimento do Sol, e a gravidade do Sol provoca o movimento da Terra e do Sistema Solar. Então quem gira tudo não é o Sol, é o buraco negro. E eu estou sentado aqui, né? Não estou flutuando. Eu estou sentado aqui graças a um buraco negro que está a bilhões e bilhões e trilhões de anos-luz de distância, mais que os efeitos do buraco negro se sentem nessa caneta, ó. Você entendeu? Então, assim como esse buraco negro faz girar o Sol, que faz girar que atrai o planeta Terra e que por causa do Sol nós temos vida, né? Por causa do Sol nós temos a vitamina D, a comida, etc. e tudo mais. Se não tivesse Sol, acaba o mundo, né? Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo que gira a igreja, que gira e que mantém, e que sustenta o mundo até a segunda vinda de Jesus. Né? Assim como o buraco negro então movimenta os sóis, assim o Espírito Santo guia e movimenta a igreja pelos séculos dos séculos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 688. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 688, fala sobre a ação do Espírito Santo. O Catecismo diz assim: a igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite. Então a igreja, o que é a igreja? É a comunhão na fé dos apóstolos. E que a igreja transmite essa fé dos apóstolos. É o que está dizendo no catecismo. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Então a igreja tem uma função de nos fazer também conhecer o Espírito Santo. Conhecer no sentido de saber quem ele é, conhecer no sentido de fazer uma experiência. Lembra quando o anjo disse a Nossa Senhora que ela seria a mãe de Jesus? E ela disse, mas como se fala isso, pois não conheço o homem? Esse sentido de conhecer. Pois eu não tenho intimidade, não tenho experiência, não tenho intimidade alguma com homem algum. Inclusive, ela já havia feito voto de castidade e Deus já havia aceito o voto de castidade dela. Por isso ela diz, não conheço o homem, no sentido de não conheço, não conhecerei. Já combinei com Deus.
Então a igreja é o lugar onde nós fazemos essa experiência, esse conhecimento com o Espírito Santo, doce hóspede da alma. É o lugar do nosso conhecimento com o Espírito Santo. Nas Escrituras, ele inspirou. Então, as Escrituras foi o Espírito Santo que inspirou. Na tradição, vocês lembram do tripé? Quem lembra do tripé? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Quem que é o autor do tripé? O Espírito Santo. E é isso que vai dizer o catecismo. Vai falar do tripé. Ó. Nas Escrituras, ele inspirou. Na tradição, da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais. No magistério da igreja, ao qual ele assiste. Então, o que é a igreja? O que fundamenta e o que sustenta a igreja? Não é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério sustentam a igreja. E quem que sustenta a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério? Quem inspirou e sustenta? O Espírito Santo. E aí continua. Na liturgia sacramental, por meio das suas palavras e de seus símbolos, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. É o Espírito Santo que opera os sacramentos. A gente comunga o corpo de Cristo na missa. Mas como que o pão e o vinho se tornam o corpo de Cristo? O sacerdote impõe as mãos e fala: Senhor, enviai o vosso Espírito Santo, para que essas oferendas se transformem no corpo e sangue de Cristo. Então ele invoca o Espírito Santo. No batismo que nós recebemos, o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que opera os sacramentos. E os sacramentos são os meios ordinários da nossa salvação. Os meios ordinários de salvação são os sacramentos. Na oração, você falou da oração, que sente o Espírito Santo, né? E o catecismo diz também que na oração você sente o Espírito Santo. Na oração na qual ele intercede por nós, nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada. Nos sinais da vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, no qual ele manifesta a sua santidade e continua a obra da sua salvação. Então, o Espírito Santo é o motor da igreja. Assim como o motor impulsiona o carro e faz o carro se locomover, você não vê o motor, né? Você olha o carro bonitão, lataria, você vê lá o volante, os faróis, você vê tudo, né? Mas você não vê o motor fica fechadinho, né? Mas sem motor o carro não serve para nada. Para que serve um carro sem motor? Para nada. Não vai sair do lugar. O Espírito Santo é o motor da igreja. A gente olha para a igreja com os nossos olhos humanos, a gente consegue ver o quê? O Santo Padre, o Papa, os cardeais, as igrejas, templos físicos, os nossos olhares humanos, né? Só que isso tudo é a lataria do carro. O motor é o Espírito Santo. Certo? Assim o Espírito Santo guia e protege e conduz a igreja pelos séculos dos séculos. Lembra da promessa de Jesus para Pedro? Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Por causa do Espírito Santo. Porque tem um Deus que vive nessa igreja e que é a alma dessa igreja. Você lembra que quando nós fizemos a nossa catequese sobre a igreja, a gente comentou que a igreja é o corpo místico de Cristo? Vocês lembram disso? A gente falava que Cristo é a cabeça, nós somos os membros, a igreja é o corpo místico de Cristo. E a alma desse corpo é o Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo. E a alma do corpo de Cristo, a alma da igreja, é o Espírito Santo. Né? A gente não canta naquela música Nós Descei Divina Luz? Vós sois a alma da igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja. Vós sois a vida, sois o amor. Vós sois a graça benfazeja, né? Que nos conclama no Senhor. Então o Espírito Santo é a alma da igreja. Tudo o que acontece na igreja, para que a igreja se mantenha, é o Espírito Santo. E ao longo da história da igreja você vê quantas crises tremendas a igreja não suportou, não sofreu, quantas perseguições desde a sua fundação, né? O primeiro Papa São Pedro foi preso e no final das contas foi martirizado. E assim todos os apóstolos, com exceção de São João Evangelista, todos foram martirizados. Foram 300 anos de uma perseguição terrível, onde os cristãos eram dados de comida para leões, eram queimados vivos, etc. E a igreja sempre passou por crise. A igreja não existe uma crise na igreja. A crise na igreja é contínua, sempre teve crise. Ao longo dos 2000 anos de história da igreja, sempre teve crise, sempre teve perseguição, sempre teve martírio, sempre teve tribulação.
Oi? É uma luta. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, quando era cardeal na Polônia, cardeal Karol Wojtyła, o nome dele é Karol Wojtyła. Karol é o equivalente em polonês para Carlos. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, viveu numa Polônia sob o regime comunista, né? E o comunismo perseguia a igreja. O Santo Padre, o Papa, quando era cardeal na Polônia, Karol Wojtyła, o cardeal Wojtyła, diante da casa dele, sempre tinha uma viatura do exército soviético vigiando ele. Sempre, 24 horas. Todos os quartos da casa dele, sala, tudo era grampeado. Tudo que ele falava, eles ouviam. Grampeavam tudo. Ele era extremamente perseguido. Né? Tudo que, se ele quisesse fazer uma pregação, uma exortação apostólica, eles saberiam de tudo, sabiam de tudo que ele fazia o tempo todo. E era uma perseguição ferrenha. E eles não deixavam ele fazer nada. Nem construir igrejas, nem nada. O Santo Padre, o Papa, diante dessa situação, uma vez perguntaram para ele: o senhor como que o senhor suporta tudo isso? Toda essa perseguição à igreja na Polônia? Como que o senhor suporta tudo isso? O senhor não está percebendo que o comunismo vai acabar com a igreja? E o Papa dizia assim, né? Quando ainda cardeal Wojtyła, ele dizia assim: o comunismo não vai acabar com a igreja, porque a igreja é conduzida e sustentada pelo Espírito Santo. Vocês têm medo do comunismo? O comunismo tem muito mais medo da igreja, porque a igreja é fundada na rocha e o comunismo é fundado na areia. E de fato, quem foi que acabou com o comunismo na Europa nos anos 80 e 90? O Santo Padre, o Papa João Paulo II. Ele foi o principal autor e mentor da queda do Muro de Berlim. Né? Se não fosse o apostolado e o ministério dele, o Muro de Berlim não teria caído. E por que ele tinha tanta certeza? Porque ele sabia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja é fundada por Cristo, em Pedro, e sustentada, inaugurada em Pentecostes e sustentada desde Pentecostes pelo Espírito Santo. Né? Então o Espírito Santo é a nossa luz, a nossa chama que vai manter sempre a igreja iluminada. Santo Agostinho de Hipona, ele diz assim, que o Espírito Santo, ele é reconhecido, a sua ação é reconhecida por 3 dons especiais, que é o dom da unidade, da caridade e os seus 7 dons. O que é a unidade? Jesus disse que sejam um, né? O Espírito Santo gera unidade. Aqueles que são movidos pelo Espírito Santo trazem unidade para a igreja. Foi o que fez São Francisco de Assis, diante de uma crise tremenda na igreja, trouxe unidade. O que foi o que fez São Domingos de Gusmão e todos os santos. Aquilo que o Espírito Santo faz gera unidade. Unidade para a igreja. Você sabe o que significa a palavra diabo? Sabe, não? Vem de diabolos, significa divisor. Então, se o Espírito Santo une, o demônio divide. O que aconteceu na Revolução Protestante? Não dividiu, não rachou o cristianismo no mundo? Não foi o Espírito Santo o autor da Revolução Protestante. Tudo que você vê que gera divisão, depois que Lutero fez a cagada que fez, daí só saiu divisão até hoje. Tanto que um pastor evangélico protestante, ele fala assim, o meu líder da igreja falou para fazer isso, eu não concordo, eu quero fazer diferente, então eu vou fundar a minha igreja. Ele vai, se divide e funda uma igreja. Aí na igreja que ele fundou, ele fala, agora vai ser assim. Aí outra pessoa que está na igreja dele fala assim, assim eu não gostei, eu vou fazer a minha igreja. Vai lá e funda outra igreja. Entendeu? Então só divisão. O que Jesus disse? Que sejam um. A oração de Jesus ao Pai, a oração sacerdotal de Jesus é que sejam um. Então o Espírito Santo gera divisão, perdão. Ó que blasfêmia. Perdão, Senhor. O Espírito Santo gera união e o demônio gera divisão. Então daí você vê a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo já é o espírito de caridade. Ele é chamado de o amor do Pai e do Filho. Caridade no sentido de caritas, de amor. Aquele que é movido pelo Espírito Santo
ele é cheio de amor, de caridade. Aquele que não é movido pelo Espírito Santo é cheio de egoísmo. Estava falando do Papa João Paulo II, né? Vamos voltar então quando ele era... Antes dele ser seminarista, quando ele era leigo. Na Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi invadida pelos nazistas e o jovem Karol Wojtyła, que tinha 19 anos, teve que se virar para não ser deportado para Auschwitz. Aqueles que eram pegos, os poloneses que eram pegos, sem aquilo que nós chamamos hoje de carteira de trabalho, né? Na Polônia tinha outro nome, mas é o que seria hoje, carteira de trabalho registrada. Se não tivesse registro em carteira, eles eram deportados para Auschwitz. Então, assim, as pessoas pensam que em Auschwitz só morreram os nazistas, os judeus. Negativo, morreram diversos católicos, milhões de católicos. 1/3 do clero católico da Polônia foi morto em Auschwitz. Dentre eles, um santo, que é São Maximiliano Maria Kolbe, morreu em Auschwitz, porque era sacerdote católico. Santa Teresa Benedita da Cruz, que era carmelita, morreu em Auschwitz. Então, milhões de católicos morreram. Isso não é divulgado, se fala dos judeus, né? Não que eles sejam menos importantes. É claro que toda a vida humana diante de Deus tem a mesma importância. Mas a verdade é que de milhões e milhões de católicos foram mortos naquele campo de concentração de Dachau, de Dachau e de Auschwitz. Então ele era estudante, ele estava fazendo faculdade, ele estava no primeiro ano da faculdade, e ele teve que arrumar um emprego rápido, senão ele seria deportado Deportado não, porque Auschwitz era dentro da Polônia mesmo, né? Mas ele iria para Auschwitz. Então ele arrumou um emprego numa indústria química. Nessa indústria química, ele começou a trabalhar direto. Eu falando da caridade, né? Que o Espírito Santo é o Espírito da caridade. Ele trabalhava de dia, o dia inteiro nessa indústria química. Um colega de trabalho dele, a esposa estava grávida. Só que naquela época, como a Polônia estava invadida pelos nazistas, e eram os nazistas que estavam tocando a Polônia, não existia folga. Nem sábado e domingo, não existia folga. Você trabalhava o dia inteiro, todo dia, 365 dias do ano. Não tinha folga. E também não tinha licença paternidade. Só que a mulher estava grávida, e ela deu à luz e não tinha quem cuidasse dela, e nem da criança. E um pai tinha que trabalhar. E o pai trabalhava no turno da noite, a noite toda. O jovem Karol Wojtyła, com 19 anos, se ofereceu para trabalhar no lugar dele. Então ele trabalhava o dia inteiro, e a noite inteira, e 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 o dia inteiro, e a noite inteira, até a mulher se recuperar e o marido dela voltar para o trabalho. Isso é caridade. Isso é amor. Caridade, né? Você sabe que na Polônia é muito frio, né? Por diversas vezes, os colegas de trabalho dele da época testemunharam que ele chegava batendo queixo sem roupa de frio, porque no caminho ele havia dado a roupa de frio dele para os outros. Às vezes ele chegava sem sapatos, no inverno polonês, e teria que trabalhar depois o dia inteiro, a noite inteira sem sapatos, se ele tivesse dado sapatos. Como padre já, como sacerdote, ele as religiosas que participavam da paróquia dele, as freiras, perceberam que ele não tinha roupas de frio adequadas para o inverno polonês e que ele sofria muito frio. E elas foram lá, faziam tricô e fizeram uma roupa bonita de tricô para ele se aquecer. Ele deu para os pobres a roupa. Continuou. Não tinha jeito. Ele dormia no inverno polonês, graça de Deus, né? Ele dormia sem coberta e sem travesseiro, sabe por quê? Porque ele dava para os pobres a coberta e o travesseiro. Os paroquianos fizeram uma vaquinha, compraram para ele um cobertor e um travesseiro. Ele ganhou, ficou feliz, né? Só que naquela semana que ele ganhou o cobertor e o travesseiro, uma mulher foi assaltada e levaram da casa dela tudo, inclusive os cobertores e travesseiros. Ele doou o cobertor e o travesseiro e continuou dormindo. Como somos egoístas. Isso. Você fala do guarda-roupa, né? São João Paulo II, as roupas dele eram tão velhas quando ele era sacerdote, bispo e cardeal até. As roupas dele eram tão velhas que as pessoas diziam que encontrar ele, o cardeal, na rua era como encontrar um mendigo. As roupas dele eram poídas de velha. Quando ele foi eleito Papa em 1978, ele não tinha dinheiro para pagar a passagem para ir para o Vaticano. Pensou nisso?
Ele pegou dinheiro emprestado com um amigo. Não, eu digo assim. Acredita? Ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Aí você vê, as pessoas passando, né? Ele doava tudo. Ainda como Papa, as roupas debaixo dele, cueca, meia, que o Papa usa uma camisa por baixo e uma calça também. Essa calça e essa camisa eram extremamente poídos e furados. E ainda como Papa. Assim foi a vida toda. Entendeu? E isso é o quê? A caridade. É uma das ações do Espírito Santo. Então, quem sabe você faz? Quem sabe você faz? É um processo, né? Então, mas qual que é o sentido da caridade? O sentido da caridade é você olhar uma pessoa que está passando uma necessidade e você amar tanto aquela pessoa, você ama ela mais do que a si mesmo. Entendeu? Esse é o sentido da caridade. Muito mais, ainda vai bem mais além do que essa empatia de se prolongar do outro. É uma caridade heróica. Essa caridade heróica é própria dos santos. E muitos santos viveram isso. Você sabe que o lema episcopal do Papa João Paulo II era Totus Tuus Maria, todo teu Maria, né? Esse lema episcopal ele tirou de um dos escritos de São Luís Maria Grião de Montfort. Significa todo teu Maria. São Luís escreveu isso no Tratado da Verdadeira Devoção, e o Tratado da Verdadeira Devoção foi um livro que sustentou ele durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele ainda era leigo. O São Luís de Montfort fazia a mesma coisa. Eu acho que foi aí que ele aprendeu. Que São Luís de Montfort, ele doava tudo que ele tinha para os pobres, inclusive as roupas. Tudo. A diferença é que São Luís morava na França e ele morava na Polônia. Mas também a França é tão fria quanto a Polônia. Doava tudo. Não, ele era amigo. São Francisco de Assis. São de Assis renunciou à riqueza do pai, né? Inclusive tirou a roupa do corpo, devolveu ao pai e foi morar com os moradores de rua. Então essa caridade no frio, né? O São Francisco de Assis, para você ter uma ideia, você vê aquele hábito franciscano que a gente vê da ordem dos franciscanas, né? Marrom. Sabe que hábito? Sabe o que é aquilo lá? Aquele é roupa de mendigo. O hábito de São Francisco, ele trocou com um mendigo. Ele deu a roupa dele, pegou a roupa do mendigo e você vê que tem uma cordinha, né? É porque não tinha cinto, era uma corda mesmo. E ele pegou uma corda e amarrou na cintura. E ele viveu assim até o final da vida. Então, assim, aquele hábito de São Francisco, que hoje os franciscanos usam, que a gente acha tão bonito, aquele hábito é uma roupa de mendigo. Eles não têm salário nada, da eles não têm nada, eles não ganham nada. São Francisco estava constantemente descalço na neve. Entendeu? Constantemente. Agora eles já não tem. Então, eles fazem voto de pobreza, né? Os religiosos, né? Castidade, pobreza e obediência são os votos franciscanos. Mas muitas ordens fazem votos de castidade, pobreza e obediência, não só os franciscanos, algumas outras ordens fazem também. Então, meus amados, essa caridade, que você até falou assim, nossa, não é possível, né? Eu não faria isso. Isso é um fruto próprio heróico do Espírito Santo. Entendeu? É um fruto próprio heróico do Espírito Santo. E aí, além da caridade e da unidade, tem os dons, né? Os dons, 7 dons, né? Do Espírito Santo. Os 7 dons são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e o temor de Deus. Decoraram? Vai cair na prova. Eu não tô nem estudando, né? A sabedoria, o que seria esse dom da sabedoria? São Luís de Montfort, falei de São Luís de Montfort, né? São Luís de Montfort dizia que Jesus é a sabedoria eterna encarnada. O que é a sabedoria? A sabedoria é entre você examinar as coisas e escolher o que é melhor. Isso é a sabedoria. A sabedoria, dom do Espírito Santo, é você perceber aquilo que é próprio de Deus, aquilo que é divino, que vem do céu, e optar pelas coisas de Deus. Renunciar às coisas que passam, abraçar as que não passam. Essa é a sabedoria. O dom da inteligência, também chamado dom de entendimento, é a capacidade de você compreender as coisas de Deus, de você entender. Por isso que eu gosto mais desse nome, dom do entendimento. Muitas pessoas dizem dom da inteligência, só que tem o dom da ciência, e aí parece que é a mesma coisa, inteligência e ciência. O dom da inteligência, também chamado dom de entendimento, é você ter a capacidade de entender as coisas de Deus. Tem muita gente que não entende as coisas de Deus,
Nossa, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Você já ouviu alguém falar isso? Peça o Espírito Santo. Entender a Bíblia foi ditada pelo Espírito Santo. Para entender a Bíblia, você só vai entender pelo dom da inteligência. É um dom do entendimento, é um dom do Espírito Santo. Não tem como você entender isso aqui se não for pelo poder de Deus, se não for pelo dedo de Deus. Esse é o dom do entendimento. O dom do conselho é o dom de você optar pelo melhor, para si e para os outros. Então o dom do conselho é o dom de você aconselhar literalmente as pessoas, para que as pessoas sigam no caminho de Deus, e diante de um problema, de uma dificuldade, permitir que o Espírito Santo seja o teu conselheiro, para seguir no caminho de Deus. O dom da fortaleza, como o próprio nome diz, fortaleza, é você ter a capacidade de resistir diante da tribulação e da tentação. Diante do sofrimento da cruz, você ficar firme, e diante da tentação, você ficar firme e não ceder à tentação. O dom da fortaleza, o dom do Espírito Santo. O dom da ciência, também as pessoas dizem dom do conhecimento, é o dom de conhecer as coisas próprias de Deus. De você perceber, de você captar e conhecer. Às vezes até como que quase uma revelação, as coisas próprias de Deus. Esse dom da ciência, tem uma pessoa que tinha muito esse dom. Vocês conhecem ela? Essa menina aqui, ó. Ela tinha muito dom da ciência. Você sabe que ela fez a Pequena Via, né? A Pequena Via é um jeito mais, entre aspas, né? Poupa tempo de chegar a Deus, né? De fazer penitência, etc. Contra o jansenismo, principalmente. Mas quem ensinou isso para essa menina? Essa menina é um gênio espiritual. Essa Pequena Via de Santa Teresinha, ela é tão formidável que Santa Teresinha é doutora da igreja. Vocês sabem disso? Sabe o que significa um doutor da igreja? Alguém que, entre aspas, descobriu um caminho rápido e diferente de chegar a Deus. Alguém que trouxe uma novidade, um jeito rápido de chegar a Deus. Novidade, não se entenda bem as aspas, né? Porque tudo que já existe já foi revelado. A gente já falou da revelação. Mas Santa Teresinha, ela percebeu, contra o jansenismo, que era extremamente rigorista, que existia um jeito de chegar a Deus por uma pequena via, que é a via do amor. Fazer tudo por amor. Ela diz, no coração da igreja, minha mãe, eu serei tudo, serei o amor. Como que Santa Teresinha entendeu isso? Nem teóloga ela era ainda. 24 anos de idade, morreu. Morreu com 24 anos. Dom da ciência. É um dom do Espírito Santo. Entendeu? Esse é o dom da ciência. Entendeu? São Luís Maria Grande de Montfort, um dos santos mais marianos que existe na história da igreja. Como? Como que São Luís conseguiu entender tudo isso? São Luís, ele lia tudo que existia de Nossa Senhora ele leu. Como? Alguém é capaz de ler, de absorver e de entender tudo que existe sobre Nossa Senhora? Ele trabalhava no seminário de Santo Sulpício, em Paris. Ele era bibliotecário. Ele ficava na biblioteca do seminário e leu tudo. Como? Humanamente impossível. Humanamente sim, mas o Espírito Santo tudo pode. Então o Espírito Santo deu a ele o dom do entendimento. Lembra falando do entendimento? Então ele conseguia ler, entender, captar e registrar e guardar na memória. Dom do Espírito Santo. O dom da piedade. O que é o dom da piedade? Você já ouviu falar do Padre Pio, né? Falei para vocês várias vezes, Padre Pio. O que significa Pio? São Pio X, São Pio de Pietrelcina, Pio XII. Tem um monte de Pio aí na igreja, né? Só de Papa tem 12 Papas com o nome de Pio. Pio vem de piedoso, né? Que significa aquele que ama a Deus. Então o dom da piedade é o dom de amar a Deus. O ímpio é aquele que não ama a Deus. Os demônios são ímpios. Nossa, mas que impiedade, né? Ou tem piedade de mim. Ou seja, por amor a Deus, não faz mal para mim. Ou por amor a Deus, me ajuda. Piedade é o dom de amar a Deus. Então não preciso nem dizer que o Espírito Santo te leva a amar a Deus, né? É o dom da piedade. E o dom do temor de Deus. As pessoas pensam que o dom do temor de Deus é ter medo de Deus, né? Desculpa. Mas não é isso. O dom do temor de Deus é você amar tanto a Deus que, porque você ama a Deus, você quer evitar tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Então é um respeito, um amor profundo a Deus, que você quer ver Deus amado, respeitado, honrado, adorado, glorificado.
E para ver Deus assim, amado, honrado, adorado, respeitado, glorificado, você não quer fazer nada que ofende a Deus. Sexta-feira é dia do Sagrado Coração de Jesus. A vidente do Sagrado Coração de Jesus é Santa Margarida Maria Alacoque. Ela tinha esse dom do Espírito Santo desde a infância. Quando criancinha, ele com uns 3 anos, o Espírito Santo infundiu o dom do temor de Deus no coração de Santa Margarida. De tal forma que qualquer pecado, ela tinha horror de qualquer pecado. Menor pecado que fosse, ela tinha horror. Se ela soubesse que alguma coisa ofendia, desagradava a Deus, ela tinha horror completo. Era como ver um demônio. Alguém falar uma mentira perto dela, ela souber que aquilo era uma mentira, para ela era uma coisa terrível, nojenta. Ela tinha horror da mentira, ela tinha horror da luxúria, tinha horror da gula, tinha horror de todo pecado. Ela tinha esse dom do temor de Deus num grau elevadíssimo. Santa Margarida Maria Alacoque, uma grande santa. Então esses são os 7 dons, certo? Agora, para encerrar a nossa catequese, eu quero ler com vocês Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2. É a grande promessa de Deus para os nossos tempos, né? Essa promessa de Deus é para os nossos tempos. Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. A palavra diz assim, ó: depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos sonharão e vossos jovens terão visões. Naquele dia derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. O Senhor então promete, a grande promessa, derramará sobre nós o Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Vocês querem o Espírito Santo? Se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês terão visões, vocês terão sonhos, como diz Joel 3, sonhos do alto, das coisas do alto, serão as testemunhas, como diz aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas, vocês estarão cheios da força de Deus, como diz aqui Atos 1, 8, e vocês falarão novas línguas. Essas novas línguas, naquele dia do Pentecostes, como é na renovação carismática, diz respeito ao dom da glossolalia, mesmo dom de falar em línguas, mas o Espírito Santo, nesse sentido das novas línguas, no sentido pleno, não literal, mas no sentido pleno, significa falar e fazer coisas que vocês não são capazes de falar e de fazer, pelo poder do Espírito Santo. Você é capaz até mesmo de tirar a roupa do corpo para dar para um pobre na neve, pela força do Espírito Santo, capaz de fazer tudo. O Espírito Santo, tudo é possível àquele que crê. Lucas 1,37. Tudo é possível àquele que crê. Então, peça o Espírito Santo. Vocês têm o hábito de pedir o Espírito Santo? Quando eu acordo de manhã, às vezes antes de abrir o olho, mas quando eu percebo que eu acordei, eu já peço: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Peço o Espírito Santo sempre, sempre, sempre. E por anjo da guarda. No meu serviço, o anjo da guarda é o nosso presente de Deus. No meu serviço, diante da minha mesa, tem um quadro de Jesus Misericordioso e acima uma imagem do Espírito Santo no formato de pomba, né? Aquele formatinho tradicional, né? Sempre, cara, durante o dia, olha para o Espírito Santo e fala: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E principalmente nos momentos de oração, eu peço ao Espírito Santo que me dê a graça de
ser mesmo testemunha de Jesus. Aquilo que só posso ser pelo poder dele, porque é ele que nos santifica. Peça então o Espírito Santo de manhã, de tarde, de noite, sempre. Peça o Espírito Santo sobre vocês. Porque lembra o que a gente falou lá no início da catequese? Sem a santidade ninguém verá Deus. E a gente só é capaz de ser santo por um milagre. E quem pode operar esse milagre em nós é o Espírito Santo. Amém? Então vamos rezar, eu falo, vocês repetem? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.